senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro. E o futuro é o mundo da energia livre. O universo é composto de energia. Todas as estrelas que nós vemos são basicamente energia pura. Então vamos pegar aqui uma estrela típica, o nosso Sol. E aqui está em escala os planetas que compõem o sistema solar. Além disso, nós temos o cinturão de asteroides, temos a nuvem de Oort, que são de onde vêm os cometas, né? E se pegarmos toda a matéria contida nos planetas, nos asteroides, no cinturão de Oort, corresponde a apenas 0,02% da massa do Sol. E o Sol, o que é? O Sol é uma bola de plasma, gases aquecidos, gases ionizados. Um plasma, o que é? Um plasma é uma corrente de energia elétrica. Ou então são partículas eletricamente carregadas. Então, como o universo é composto de estrelas, como nós vimos anteriormente, com as galáxias, então o universo é composto de energia. Aqui nós temos as diversas formas que a energia se manifesta aqui na Terra. Energia elétrica, energia eletromagnética, energia química, energia nuclear, energia mecânica e energia térmica. Essas são as principais formas de energia conhecidas. E umas podem se transformar nas outras. Podemos transformar a energia térmica em elétrica e vice-versa. Energia química em energia térmica e energia química em energia elétrica. E então, tudo depende da eletricidade. Energia, da energia. Energia é vida. Nós temos na nossa vida porque circula energia pelo nosso corpo, energia elétrica. E a energia começa no nível celular. Então aqui nós temos uma célula típica, com os diversos componentes da célula. E aqui nós temos as mitocôndrias, aquelas pecinhas aqui, esses componentes aqui. As mitocôndrias são as usinas de energia da célula. Convertem carboidratos, açúcares e lipídios, gorduras e energia, que é a energia que movimenta as células, que dá vida às células. Podemos considerar que a civilização humana começou com o domínio do fogo. Antes do ser humano dominar o fogo, nós éramos como os outros animais, que temem instintivamente o fogo. Quando dominamos o fogo, dominamos uma fonte de energia, a energia química, e que permitiu o avanço da humanidade, o avanço da civilização. Durante milênios, o ser humano contou basicamente com a energia do fogo, a energia mecânica, a energia humana, a energia animal, né? À medida que foi dominando outras fontes de energia, foi permitindo o avanço, foi permitindo o progresso da humanidade. Uma das formas de energia que sempre foi muito utilizada até hoje é a energia eólica, usada para bombear água, para moer cereais, né? E para outros usos aí. Até que nós tivemos a Revolução Industrial, quando quando foi descoberta a máquina a vapor, utilização prática da máquina a vapor por James Watt e o uso do carvão como combustível. Quer dizer, então permitiu a primeira grande revolução industrial da história da humanidade. Em seguida, nós tivemos os combustíveis líquidos, que permitiram a criação do motor de combustão interna, e com isso nós conseguimos uma maior mobilidade. E depois a criação do sistema elétrico. Então, através das descobertas de Thomas Edison, foi criado o sistema elétrico como se conhece até hoje. Então nós temos as centrais geradoras, que podem ser hidrelétricas, podem ser térmicas, nucleares, carvão, a óleo, né? Temos o sistema de transmissão, através de linhas de transmissão, e a distribuição que permite levar a eletricidade aos locais de consumo. Mas esses são modelos centralizados. E aqui nós temos algumas formas de origem
de energia atuais: a hidrelétrica, energia nuclear, a geotérmica, aproveitando o calor da terra, o da biomassa, dos combustíveis de origem vegetal, energia solar através de células fotovoltaicas, energia eólica através de turbinas de vento, que nos proporcionam energia elétrica, que é a forma assim mais versátil de produção e de uso, de geração e de uso de energia. Até que no começo do século XIX, nós tivemos um grande cientista, um dos maiores gênios da humanidade, Nikola Tesla, contemporâneo de Thomas Edison, trabalhou junto com ele e divergiram porque o Edison queria que o sistema elétrico fosse de corrente contínua e o Tesla criou a corrente alternada, que é muito mais versátil, apresenta uma série de vantagens. E Nikola Tesla, na década de 10, na década de 20 do século passado, ele criou alguns dispositivos de captação ou de geração de energia livre, onde não se usa fontes externas de energia, onde não se usam combustíveis. Ele criou inicialmente o sistema multifásico, né, de corrente alternada, criou motores, criou geradores. Ele foi responsável pela criação da primeira usina hidrelétrica do mundo, que foi o domínio das quedas d'água Como? Na Niágara, isso, desculpa. Ele fez o aproveitamento das águas das cachoeiras de Niágara, e com isso ele conseguiu eletrificar Nova York, Filadélfia, através das linhas de transmissão. Na década de 20, ele desenvolveu alguns dispositivos de captação de energia livre, como o motor gerador. É um motor elétrico acoplado a um gerador que, por uma modelagem geométrica, ele capta energia. Essa energia de que estávamos falando no começo, que é abundante no universo. Então, é captada diretamente, sem uso de combustível, sem uso de fontes externas. É chamada energia livre, ou energia do vácuo, ou energia do ponto zero. Quando ele lançou esses dispositivos, já havia consolidada uma grande indústria de eletricidade como nós conhecemos hoje. Desde 1889, quando foi criada a primeira central por Thomas Edison, o sistema basicamente é o mesmo. Centrais de distribuição, linhas de transmissão e distribuição, para que os equipamentos sejam ligados à rede de energia elétrica. Quer dizer, então fica-se numa dependência. Hoje nós temos aí uma dominação, quer dizer, você precisa tá ligado, tá pagando essa energia cara para poder usá-la, e é limitado, quer dizer, você vai estar limitado aonde tem acesso à rede de transmissão. Os equipamentos de energia livre, eles dispensam, eles acabam totalmente com essa dependência, com essa dominação e com o custo associado. Uma vez que você tem o equipamento, você tem energia livre eternamente, para o resto da vida. E disponível em qualquer lugar, universalmente. E daí quando os proprietários, os grandes interesses econômicos, políticos, que estavam se beneficiando, e estão se beneficiando até hoje, do modelo centralizado de energia, viram que as invenções de Tesla iriam acabar com aquele sistema, começou-se, então, a supressão das tecnologias de energia livre.
Volta um pouquinho. Esse aqui é um outro sistema de captação, que não envolve peças mecânicas. É uma bobina Tesla, que por uma modelagem geométrica, ela capta essa energia livre que circula pelo universo e converte em energia elétrica disponível, assim, livremente em qualquer lugar onde se necessita. Uma outra forma de obtenção da energia livre é através do efeito de Cashmere, a chamada energia do vácuo. Então, se você pega duas placas finas de metal, coloca muito próximas uma das outras, num vácuo, elas criam um campo entre elas que gera uma corrente, quer dizer, que gera eletricidade. É uma outra forma de obter a energia livre. Quando o Tesla estava desenvolvendo esse projeto, ele obteve financiamento de um grande banqueiro, de um grande investidor, e ele começou a construir uma torre para fazer a transmissão de energia e a captação sem fios, a energia que poderia ser captada livremente. Quando os investidores descobriram que aquela tecnologia nova que o Tesla estava desenvolvendo iria acabar com o modelo consolidado, eles simplesmente tiraram os fundos e começaram uma perseguição, tornando o Tesla uma pessoa que estava bem rica, fluente, e uma pessoa pobre, perseguida. Os seus inventos foram suprimidos e ele acabou morrendo. Ele acabou morrendo assim, praticamente na pobreza, com muita dificuldade. E desde aquela época, outros inventores, dezenas de inventores, criaram sistemas semelhantes, inspirados ou baseados nessas tecnologias de captação de energia livre, e tornou-se uma política dos governos de negarem patentes a essas invenções. O inventor não tem a patente, ele não pode comercializar, ele não pode usufruir dos frutos do seu trabalho, então simplesmente inviabiliza a industrialização, a divulgação, o uso dessas novas tecnologias. Essas tecnologias centralizadas, elas demandam investimentos bilionários, né? Então, para a indústria do petróleo, para pesquisa, para extração, transporte, refino, distribuição e comercialização, tem uma estrutura muito grande e é uma estrutura também centralizada. Você precisa comprar combustível num posto, né, para movimentar seu carro, um combustível caro, o que acaba encarecendo o custo dos produtos, das mercadorias, dos serviços, da vida, né, porque você tem um custo muito alto de energia. Então veja, por exemplo, para o refino de petróleo, investimentos de dezenas de bilhões em cada refinaria, né, sem contar o custo ambiental, porque nós estamos aí consumindo combustíveis fósseis limitados que provocam poluição, combustíveis perigosos, né, combustíveis altamente inflamáveis ou explosivos, que causam acidentes, quando já poderíamos estar usufruindo há décadas das novas tecnologias. Aqui, por exemplo, uma usina térmica à base de carvão. Então vejam aí o efeito que causa no meio ambiente. Poluição do ar, poluição da água, poluição da terra, o efeito estufa com a queima de combustíveis fósseis. Aqui uma usina nuclear e com também os seus riscos, como nós vimos agora recentemente em Chernobyl, como vimos recentemente em Fukushima, os acidentes nucleares, né, que podem colocar em risco grande parte da humanidade. Então isso demonstra que essas tecnologias, elas são perigosas, são danosas ao ser humano, ao meio ambiente, e quando poderíamos ter o uso de uma alternativa muito mais versátil, limpa. Aqui, então, para mostrar a dependência. E
Esse aqui é um dispositivo moderno, atual, de geração de energia livre, usando a tecnologia Chemogen, de motor-gerador. É um motor elétrico acoplado a um gerador com uma fonte que dá início ao movimento do motor. Uma vez ele iniciado o movimento, ele aciona o gerador e o gerador capta, cria um campo, capta energia ambiente, energia radiante, essa energia disponível no espaço, e gera mais energia do que usa para movimentar. Então, é um dispositivo de excesso de energia, chamado overunit. Com isso, você tem energia abundante, barata, porque você não tem custo nenhum, você não vai usar nenhuma fonte externa, nenhum combustível, né? E você pode, disponível em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do universo, você pode gerar energia elétrica através de um dispositivo como esse. Hoje nós temos aí cerca de 25 diferentes tecnologias de obtenção de energia livre, e cada uma dessas tecnologias tem dezenas, talvez centenas de dispositivos diferentes que foram criados, desenvolvidos e estão em graus variados de evolução para serem lançados ou não no mercado. Nós vamos, inclusive, ver alguns produtos que já estão disponíveis atualmente no mercado. Esse aqui foi praticamente o primeiro a conseguir romper a barreira de comercialização. Já tem 2 anos que o ECAT, catalisador de energia, criado pelo professor Andrea Rossi, um pesquisador italiano da Universidade de Bolonha, ele criou um sistema de reações nucleares de baixa energia. Então, ele criou um dispositivo com hidrogênio e um catalisador onde se passa uma corrente elétrica, e para cada 100 watts injetados de corrente, ele gera de 600 a 700 watts de energia, quer dizer, ele produz um excesso de 6 a 7 vezes a energia injetada. Esse que está demonstrando aí, num container, é um equipamento que gera 1 megawatt contínuo de energia e gasta aproximadamente 150 a 200 dólares por ano de reposição da matéria-prima utilizada do hidrogênio, que é feita a catalisação a frio, né? Conversão, uma reação nuclear de baixa energia, quer dizer, você converte hidrogênio em hélio, sem precisar de um reator de fusão, que até hoje ainda não foi viabilizado, que exige temperaturas de milhões de graus, pressões altíssimas para promover a fusão do hidrogênio, formando o hélio. Uma reação dessa nuclear, ela gera um excesso de energia, né, que é a diferença de massa entre o hidrogênio e o hélio, o hidrogênio fundido e o hélio que se criou. É feita, então, basicamente a temperatura ambiente, sem exigir essas grandes temperaturas, e é um equipamento que já está disponível, comercializado, diversas indústrias já compraram, então substituíram outras fontes de energia, combustíveis fósseis, eletricidade, pelo catalisador de energia do professor Rossi. Essa tecnologia está sendo desenvolvida para uso doméstico, criar uma unidade que gere de 10 a 15 kW, o suficiente para abastecer uma casa típica, né, com todos os equipamentos elétricos, inclusive com o uso de fogão e outros aquecedores elétricos, evitando o uso de gás, evitando o uso de óleo combustível ou qualquer outro combustível para aquecimento. Então, a previsão é que até o fim do ano, no máximo começo do ano que vem, tenhamos o ECAT disponível em versão doméstica, um equipamento mais ou menos do tamanho de um forno de micro-ondas. Você instala na sua casa e 1 ou 2 vezes por ano você troca o módulo de energia para colocar um módulo novo com matéria-prima. Essa aí é uma das inovações mais revolucionárias. É o Blacklight Power. É um sistema de geração de energia de plasma através de água. Então, ele tem um dispositivo que bombeia a água a alta pressão. A água é ionizada com uma corrente de altíssima amperagem. Ionizada significa ela é transformada num plasma. Esse plasma tem a decomposição do hidrogênio e do oxigênio da água,
O hidrogênio é convertido em hidrino. Esse plasma daí é dirigido através de uma bobina circular, e essa bobina capta a energia do plasma e converte em energia elétrica. Um equipamento como esse, que o inventor, o Dr. Williams, está mostrando, gera de 20 a 25 kW, o suficiente para abastecer 2 casas típicas com excesso, ou até mais, porque o uso de energia médio de uma casa é de 4 a 5 kW, com picos de 10 a 15, dependendo do número de equipamentos que estejam ligados simultaneamente. Esse aqui também usa água, então não tem resíduos sólidos, gasosos, que causem poluição, não causa radiação ionizante que possa ser prejudicial ao meio ambiente, ser prejudicial a organismos vivos, né? E um custo extremamente competitivo. O equipamento desse aí você compra uma única vez, usa água, quer dizer, você não vai precisar gastar com nenhum tipo de combustível, e você vai ter energia para o resto da vida, energia livre, abundante, limpa, sem interrupções, sem risco de apagão, de choque, de qualquer outro tipo de variação de energia. Ela oferece energia constante. Aqui então, tem um esquema de como funciona o Blacklight Power. A água é bombeada, acelerada através da turbina, energizada através de uma corrente muito alta, criando plasma. O plasma depois é encaminhado através da bobina, que capta a energia elétrica do plasma e converte em corrente contínua, que daí então pode abastecer uma casa, uma indústria, um escritório, um comércio, qualquer utilização onde se requer eletricidade. Você simplesmente fica independente da rede, né? Não tem mais aquela dependência, e você tem energia abundante a um custo praticamente zero. Esse aqui é muito interessante. Esse aqui é um equipamento criado por 2 inventores brasileiros lá de Imperatriz, Maranhão. É o captor de energia da Terra. Também um sistema Chemogen. QEG. É um gerador quântico de energia. Então, o circuito dele tem uma bobina. Essa bobina é energizada através de uma fonte de energia. Pela disposição geométrica dela, ela capta essa energia radiante, energia ambiente, a energia universal, que permeia todo o nosso universo, e transforma em energia elétrica. Esse ainda tem uma vantagem: é um equipamento de estado sólido, não tem peças móveis. Então não sofre desgaste, não tem problema de quebra, não tem problema de queima, de superaquecimento, porque ele tem mecanismos de controle para evitar sobrecarga, né? Esse que está sendo mostrado, ele gera de 10 a 15 kW. Um equipamento que se supõe que possa ser vendido entre 4 a 5 mil reais, coisa aí de 1.500 de 1.200 a 1.500 dólares, né? E abastece uma casa para o resto da vida sem nenhum custo adicional. Esse aqui foi um teste que eu fiz. Eu estou em contato com esses inventores aí desde novembro do ano passado. Fui a pedido até de um grupo de investidores para verificar o funcionamento do equipamento, e comprovei que o equipamento não tem uma fonte externa oculta de energia, né? Alimentado por uma bateria. Ele gerou 919 amperes a 223 volts, quer dizer, esse equipamento gerou 205 kW. Não é aquele que eu mostrei primeiro, esse aqui é um equipamento maior. Tá? 205 mil watts ele gera continuamente. Tá? E a fonte de alimentação que foi usada, tanto pode ser da rede elétrica,
como pode ser de uma bateria com inversor. Quer dizer, então é autônomo, independe da rede de energia. Essa aqui foi a bateria que foi utilizada no teste. A medição deu 11,77 volts e a corrente 44,3 amperes. Quer dizer, foi tirado da bateria 400 watts e gerou 205 mil watts, 205 kilowatts. Quer dizer, é um equipamento que deu um ganho de quase 400 vezes a diferença entre a energia que foi alimentada e a energia gerada. Então, esse é um equipamento com condições de abastecer uma indústria de pequeno a médio porte. Tá? Um custo aí em torno de 20, 22 mil reais, quer dizer, em torno de 9, 10 mil dólares, e um investimento que nunca mais o dono da empresa, o cliente, vai ter que pagar mais uma conta de energia. Pode chegar a companhia de eletricidade e falar, olha, adeus, né? Eu agora tenho minha própria fonte de energia. Mas também, como todos esses outros inventos, também está sofrendo uma supressão e uma oposição muito grande. Porque as empresas de energia elétrica, a partir do momento que se disseminarem essas tecnologias, elas vão se tornar obsoletas. Quem há de querer pagar dezenas, centenas de reais por mês, para todo mês, para ter energia, uma energia inconfiável, pode dar um apagão, ela sofre interrupções, ela oscila a energia, quer dizer, não tem uma energia constante, né? Corre o risco de ter choque. Esses equipamentos de energia livre, eles podem ter uma configuração que, se houver um curto-circuito, eles desarmam automaticamente. Quer dizer, se houver uma pessoa inadvertidamente tocar num fio ativo, vai levar um pequeno choque e o equipamento desliga antes que cause um malefício. Então são equipamentos totalmente seguros, energia de forma segura. Esse aqui é um projeto extremamente interessante. Também é um captor QEG, captor de energia quântica. Né? E esse aqui ele é open source, quer dizer, é uma tecnologia que vai ser disponibilizada a quem quiser montar um equipamento desse, tá? Sem pagamento de royalty, sem pagamento de licença, né? Também com uma grande gama de equipamentos, de produção de 3 kW até... Não tem limite o que você pode gerar com um equipamento desse. Eles são escaláveis, você pode aumentar a escala, o tamanho deles, para atender as diferentes demandas de energia. Então, assim que as novas tecnologias de geração de energia livre, energia chamada de ponto zero, ou energia do vácuo, ou energia de overunit, quer dizer, excesso de energia, não é milagre, não é, como é que se pode dizer, não é fraude, não está se desrespeitando nenhuma das leis da física conhecidas, as leis da termodinâmica, porque você está captando aquela energia livre disponível em todo o universo, gerado pelas estrelas, pelas galáxias, que irradiam continuamente assim, terabytes de energia por segundo. Né? Então aqui onde nós estamos, aqui nessa sala, estamos aqui carregados de energia que simplesmente não sabemos como converter de forma útil, e o que se consegue com esses equipamentos, com essas novas tecnologias. Esse aqui é um outro equipamento, inclusive daqui do Rio Grande do Sul. Um pesquisador rio-grandense, gaúcho, criou essa tecnologia de gerador gravitacional. Ele gera energia usando as ondas gravitacionais da Terra. Esse aqui é o esquema do equipamento. E esse aqui é o protótipo que ele está construindo aqui em Porto Alegre e nos Estados Unidos, no Texas, ele tem uma filial. Estão construindo simultaneamente para, segundo o Dr. Renato, proprietário da empresa, com quem eu falei recentemente, convidei-o para vir aqui participar aqui do seminário, eventualmente até fazer uma palestra, uma apresentação do produto dele,
mas ele disse que vai estar concluído em junho, no máximo em julho. E daí ele vai fazer o anúncio dessa nova tecnologia de geração de energia através do domínio das ondas gravitacionais. Aqui temos uma tabela dos 25 tecnologias convencionais, as tecnologias que são utilizadas hoje de geração de energia, e as 25 tecnologias alternativas de geração de energia. Nessa apresentação eu cobri algumas das que estão mais avançadas, que já estão próximas, ou já estão sendo comercializadas no mercado, né? Então nem todas estão nessa fase ainda de projeto. E cada uma dessas 25 tecnologias tem dezenas ou centenas de dispositivos que foram criados, né, estão sendo desenvolvidos para entrar no mercado. Então, só para vocês terem uma ideia, o que se chama de energia convencional, quer dizer, que a ciência atual reconhece como válido, como dentro dos princípios das leis da conservação de energia. Energia animal, aquela que nós falamos no começo, né? Foi as primeiras formas de energia dominada pelo ser humano. A tecnologia beta-voltaica, quer dizer, fotovoltaica. Isso aí também são as células solares, né? Isso aí também já é largamente conhecida. Deixa eu para cá aqui, vai facilitar. A bioeletricidade, biomassa, biofússil, biocombustíveis, biodiesel, de combustíveis derivados de algas ou de outras plantas, de óleos, né? Um aspecto importante que se considera hoje dentro do panorama convencional de uso de energia é a conservação. Quer dizer, uma forma de você obter energia é economizar no uso. Por exemplo, energia de combustíveis líquidos, basicamente se aproveita de 17% a 20% da energia total existente no combustível. O resto se perde com calor, atrito mecânico e outras perdas. Através, então, da eficiência de combustível, energia geotérmica, através de turbinas, quer dizer, aproveitando o calor da terra. Nós temos também forma de geração, como é que se diz, com a fonte de energia humana, né? Hidroelétricas, tecnologia do hidrogênio, a decomposição de água em hidrogênio e oxigênio para armazenar o hidrogênio para uso futuro, ou para uso posterior como combustível, né? Tecnologia de hidrogênio que, associada com a fotovoltaica, permite, por exemplo, você usar a energia fotovoltaica gerada à noite, que evidentemente à noite ou nos períodos de intermitência, né, onde não se tem exposição à luz solar, as células fotoelétricas não funcionam. Então, se você converte em energia de hidrogênio, você pode usar em outros horários. Energia nuclear, convencional de fissão, ou energia de fusão que ainda não foi alcançada, a fusão do hidrogênio em hélio. De correntes oceânicas, então aproveitar, por exemplo, marés, ondas para geração de energia, energia térmica do oceano, usando a diferença entre temperatura entre a água da profundidade e a água da superfície. A água da profundidade é mais fria, então você condensa um fluido, por exemplo, como amônia, e daí exposto à água mais quente térmica da superfície, ele evapora, acionando uma turbina que gera energia elétrica. Como é que se diz? Energia obtida das fontes de calor do fundo do oceano. Piezoelétrica, são cristais que, quando deformados, eles geram uma corrente elétrica. Então, aqueles acendedores de gás que você aperta o botãozinho e ele dispara
uma corrente, uma descarga, e com isso se acende o gás. É um gerador de eletricidade com a tecnologia piezoelétrica. De uso de energia hidráulica de rios, sem represamento, quer dizer, você coloca uma roda d'água acionada pelo curso d'água, então não precisa fazer uma hidroelétrica. Energia solar, já falamos aqui no início. Energia térmica, então a transformação do calor diretamente em eletricidade, como a fotovoltaica, você transforma a luz em eletricidade através de uma célula fotovoltaica. O calor também pode ser transformado diretamente em eletricidade através de um termopar. São dois metais diferentes. Quando há uma diferença de calor, aumento ou diminuição de calor, gera uma corrente, gera uma energia também. Energia vibratória, energia do som, energia através do lixo, da queima de resíduos de lixo, e a tecnologia do vento, energia eólica. Essas são as reconhecidas atualmente como as fontes convencionais de energia. E aqui do outro lado nós temos as fontes exóticas ou não convencionais de energia. A energia do éter, que é a energia do vácuo. Então tem uma teoria de que o espaço intergaláctico, interespacial, ele não é composto de vácuo, ele é composto do éter, ou o equivalente do vácuo. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas se obtém a energia do vácuo através, por exemplo, do efeito Cachemire, que nós vimos rapidamente aquela hora na apresentação. Tem também a fonte de energia gravitacional e antigravitacional, através da eletrogravitação. Então, se você pegar um magneto supercondutor e girá-lo, fazer com que ele descreva uma rotação muito alta, aquele campo magnético giratório, ele começa a ter características antigravitacionais. Então, o objeto colocado por cima desse magneto supercondutor em rotação, ele não sofre o efeito da gravidade, ele começa a levitar. E isso aí só é possível através de uma grande fonte de energia, consome muita energia. E evidentemente que um equipamento ligado à rede elétrica não pode se movimentar, quer dizer, ele fica estacionário. A partir do momento que você tem uma fonte de energia livre, independente da rede, né, independente de um fornecimento externo de combustível, você pode ter equipamentos com levitação eletromagnética. É uma forma de propulsão. Uma outra forma é a diferença de potencial elétrico na atmosfera. Se você colocar um fio ao nível do solo, a 1 metro, 2 metros, 10 metros de altitude, quanto mais a distância entre os polos desse fio aí, você tem um potencial de energia. Quer dizer, você pode captar energia atmosférica, que é uma outra forma de manifestação dessa energia livre que está disponível universalmente. Os raios, né, raios elétricos em formato de esfera. Esse aqui também é um campo muito promissor, que está começando a ser estudado mais detidamente agora para geração de energia. Um outro campo é através da cavitação. Você pega um líquido, como a água, com alguns aditivos, você submete a vibrações ultrassônicas, provoca cavitação. Essa cavitação gera uma energia superior à energia usada para gerar a cavitação. Também é um dispositivo de produção de energia livre. Da energia negra, ou energia escura do universo. Isso aí os astrofísicos, os astrônomos, eles já chegaram à conclusão
de que existe uma matéria, tanto a matéria oculta, a matéria escura, quanto a energia escura que permite que as galáxias permaneçam unidas pela rotação das galáxias, pela distância das estrelas mais distantes do centro da galáxia. Essas estrelas poderiam escapar à atração gravitacional e viajar livremente pelo cosmos. O que mantém essas estrelas unidas é a chamada energia escura. E, concluindo, essas novas tecnologias de geração de energia permitirão uma série de avanços para a humanidade, quer dizer, será uma revolução muito maior do que a revolução industrial. Será uma revolução muito maior do que a descoberta, o domínio do fogo, a primeira fonte de energia que o ser humano dominou. Através da energia livre, então você terá primeiro energia limpa, não poluente, barata, custo praticamente zero, infinita, quer dizer, não tem limite, não é um combustível fóssil, um combustível com existência limitada, e universal, ela é disponível em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode colocar o equipamento e ele funciona. Isso então nos permitirá uma liberdade dessas tecnologias que nos escravizam hoje. Hoje nós dependemos, quer dizer, se houver um colapso do sistema elétrico, se houver um colapso do abastecimento de combustíveis, a humanidade, sabe, se extinguirá, uma grande parte da humanidade se extinguirá, porque você não terá transporte, você não terá forma de produzir, de tratar a água, de trazer alimentos para as cidades. Então, é um risco muito grande que essas tecnologias centralizadas nos oferecem. A energia livre nos libertará de tudo isso. O custo de todos os bens, de todos os produtos, está diretamente ligado ao consumo de energia na sua produção. Então, a partir do momento que você tem uma energia grátis, uma energia a custo ínfimo, automaticamente os custos de transporte, de produção, de armazenamento, de processamento se reduzirão. Isso então permitirá que o maior número de bens e serviços estejam ao alcance das pessoas. Quer dizer, então trará uma igualdade, um progresso, uma evolução social para a humanidade. Hoje, o combater a poluição é um custo muito alto que torna proibitivo ou impossível se reciclar ou neutralizar os poluentes que hoje estão envenenando o planeta. Com energia a custo baixo, custo zero, disponível em todo lugar, então nós poderemos combater, por exemplo, a poluição que hoje está se tornando um problema nos mares com os resíduos de plástico e de outros produtos, outros produtos de uso atual. Por quê? Porque daí você vai poder usar equipamentos, criar veículos, navios que possam ir lá no local captar esses poluentes, reciclá-los, processá-los, etc. Nós vimos rapidamente que hoje o transporte depende de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, gás, etc., querosene, né? Ou elétrico no caso de veículos de propulsão elétrica, e todos esses veículos poderão ser acionados pelos geradores de energia livre, inclusive se criando novas formas de propulsão, como estava mencionando aquela hora. A hora que a tecnologia antigravitacional estiver disponível, você vai ter aparelhos que vão de um lugar para o outro rapidamente, quer dizer, vencendo a gravidade, então você acelera o transporte e que pode levar a qualquer lugar, não precisa de um aeroporto, de um ponto específico para poder sair ou retornar. Então isso também dará uma grande liberdade ao ser humano, que poderá transitar livremente entre países sem preocupações de fronteira. Quer dizer, isso vai promover uma evolução para a humanidade.
Esses aparelhos também que geram campos elétricos, campos magnéticos, né, campos ionizados, permitirão tratamentos de saúde inovadores. Então, doenças que hoje são incuráveis ou doenças cujo tratamento é caro, traumático, câncer, leucemia, doenças degenerativas, poderão ser tratados com muito mais eficiência usando derivados dessas novas tecnologias de geração de energia. Concluindo, tudo isso permitirá que a humanidade, a partir do momento que você tem abundância, devido ao aumento da produção, a redução do custo, a eliminação da poluição, do desperdício, então, a fonte de guerra, de conflito, de divergências, de diferenças entre os seres humanos serão eliminados, e isso promoverá uma nova era de paz, de abundância e de elevação para o ser humano e para a humanidade. Agora, em seguida, vai haver uma outra apresentação de um outro especialista na mesma área, e após essa apresentação haverá um debate, um painel, para debater aqui com vocês, aqui com os participantes e os apresentadores, com a moderação do Thomas, que também é um especialista nesse assunto. Então, agradeço aí a paciência de vocês, aí, a boa vontade, e, mais uma vez, dou-lhes as boas-vindas ao futuro da humanidade de energia livre, que depende de cada um de nós estarmos lutando, trabalhando para que essas novas tecnologias sejam adotadas o mais rapidamente possível. Uma boa tarde. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro. E o futuro é o mundo da energia livre. O universo é composto de energia. Todas as estrelas que nós vemos são basicamente energia pura. Então vamos pegar aqui uma estrela típica, o nosso Sol. E aqui está em escala os planetas que compõem o sistema solar. Além disso, nós temos o cinturão de asteroides, temos a nuvem de Oort, que são de onde vêm os cometas, né? E se pegarmos toda a matéria contida nos planetas, nos asteroides, no cinturão de Oort, corresponde a apenas 0,02% da massa do Sol. E o Sol, o que é? O Sol é uma bola de plasma, gases aquecidos, gases ionizados. Um plasma, o que é? Um plasma é uma corrente de energia elétrica, ou então são partículas. Então aqui nós temos uma célula típica, com os diversos componentes da célula, e aqui nós temos as mitocôndrias, aquelas pecinhas aqui, esses componentes aqui. As mitocôndrias são as usinas de energia da célula, convertem carboidratos, açúcares e lipídios, gorduras e energia, que é a energia que movimenta as células, que dá vida às células. Podemos considerar que a civilização humana começou com o domínio do fogo. Antes do ser humano dominar o fogo, nós éramos como os outros animais, que temem instintivamente o fogo. Quando dominamos o fogo, dominamos uma fonte de energia, a energia química, e que permitiu o avanço da humanidade, o avanço da civilização. Durante milênios, o ser humano contou basicamente com a energia do fogo, a energia mecânica, a energia humana, a energia animal, né? À medida que foi dominando outras fontes de energia, foi permitindo o avanço, foi permitindo o progresso da humanidade. Uma das formas de energia que sempre foi muito utilizada até hoje é a energia eólica, usada para bombear água, para moer cereais, né? E para outros usos aí. Até que nós tivemos a Revolução Industrial, quando se usou, quando foi descoberta a máquina a vapor, utilização prática da máquina a vapor por James Watt e o uso do carvão como combustível. Quer dizer, então permitiu a primeira grande revolução
industrial da história da humanidade. Em seguida, nós tivemos os combustíveis líquidos, que permitiram a criação do motor de combustão interna, e com isso nós conseguimos uma maior mobilidade. E depois a criação do sistema elétrico. Então, através das descobertas de Thomas Edison, foi criado o sistema elétrico como se conhece até hoje. Então, nós temos as centrais geradoras, que podem ser hidrelétricas, podem ser térmicas, nucleares, carvão, a óleo, né? Temos o sistema de transmissão, através de linhas de transmissão, e a distribuição, que permite levar a eletricidade aos locais de consumo. Mas esses são modelos centralizados. E aqui nós temos algumas formas de origem de energia atuais. A hidroelétrica, a energia nuclear, a geotérmica, aproveitando o calor da terra, o da biomassa, eletricamente carregadas. Então, como o universo é composto de estrelas, como nós vimos anteriormente, com as galáxias, então o universo é composto de energia. Aqui nós temos as diversas formas que a energia se manifesta aqui na Terra. Energia elétrica, energia eletromagnética, energia química, energia nuclear, energia mecânica e energia térmica. Essas são as principais formas de energia conhecidas. E umas podem se transformar nas outras. Podemos transformar a energia térmica em elétrica e vice-versa. Energia química em energia térmica e energia química em energia elétrica. E então, tudo depende da eletricidade. Energia, da energia. Energia é vida. Nós temos na nossa vida porque circula energia pelo nosso corpo, energia elétrica. E a energia começa no nível celular.